Olá pessoal, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando mais uma vez o nosso programa César Augusto Conectando Histórias. Hoje a gente tem uma convidada muito especial, mas antes da gente falar para a nossa convidada, eu queria que você compartilhasse esse podcast com sua mãe, com seus irmãos, com seu pai, com seus filhos, com todas aquelas pessoas que você acha que podem ouvir uma história inspiradora. E história inspiradora é o que a gente mais tem aqui. E antes de a gente conversar com nossa ilustríssima convidada, eu queria perguntar aqui, e eu nem coloquei isso no roteiro, viu, Cíntia? Já vou dizendo assim mesmo. Queria perguntar aqui, César, qual é a sua expectativa? O que é que você está achando desses dois últimos programas? E qual é a sua expectativa para os próximos programas? O que é que você pensa? Lamoni, eu penso que a gente pode fazer desse jeito, eu acho que vai dar certo por causa disso. Queria que você falasse um pouquinho dessa expectativa para os próximos episódios. Lamoni, você sabe, né, que nós pensamos num César Augusto Conectando Histórias porque a gente percebeu que as histórias se repetem. A vida é cíclica e as histórias se repetem. Então, qual é a minha expectativa? Primeiro, em relação aos 2 primeiros episódios, eu vi que foi um sucesso, né? E se de repente cada uma das pessoas que está assistindo, cada um de nós e as pessoas que estão assistindo realmente procurarem ler o livro da sua história, conseguir se conectar. Então, se fizer exatamente isso, eu não tenho dúvida, nós poderemos fazer uma legião muito grande de bons empreendedores, né? Porque, na realidade, a vida não é complicada de ser vivida, ela é complexa de ser entendida, mas que, na verdade, se as pessoas estiverem imbuídas desse propósito, porque nós estamos aqui para contribuir com o sucesso das pessoas, não simplesmente as pessoas viverem por viver. Então, a gente espera exatamente isso. Rapaz, escuta 5 minutos de César falando, dá aquela, né, aquela injeção de ânimo, que bacana. E hoje a gente vai conversar com uma pessoa que eu gosto muito, que eu tenho muito carinho por ela, e não estou dizendo isso aqui porque a gente está no programa, porque eu já falei isso para ela. Ivanilda, da Mário Baterias, uma mulher forte, empreendedora, e eu queria que, Ivanilda, você dissesse o que é que você achou quando a gente lhe convidou aí para participar do programa. Oi, gente, bom dia, boa tarde. Eu achei maravilhoso, porque eu sou fã da telepesquisa, gosto muito de Lamoni e achei perfeito. Vamos, né, conectar a história hoje. Vamos. Então pronto, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a sua vida, sobre sua carreira, sua profissão. Eu só vou pedir, Ivanilda, que você faça um pouquinho mais para cá quando for falar no microfone, tá? Para ficar um pouquinho mais perto aqui, para que a gente escute você melhor. E aí, Ivanilda, eu queria começar, tá? A gente vai conversar sobre um monte de coisa aqui, mas eu queria começar falando não sobre a Ivanilda, a profissional, a empreendedora, mas eu queria que a gente fosse lá atrás, você me falou que você nasceu nos pés da Pedra da Boca, né? Como que você nasceu no meio do mato? Como é que foi? Conta essa história aí pra gente. Como é que foi a Ivanilda criança até chegar aqui? Gente, olha só, deixa eu me apresentar, né? Me chamo Maria Ivanilda, tenho 43 anos, nasci sim no pé da Pedra da Boca, minha gente. Tenho 2 filhos lindos e assim, nasci, né, em Pacifica, assim, propriamente no interior, chamado Calabouço, que é literalmente no pé da Pedra da Boca. Quem for lá vai ver uma casinha azulzinha, foi lá que eu nasci. E desde a hora que... Ixi. Fale, mulher. Fale, se preocupe não, conta a sua história. É porque muitas emoções. Nasci no pé da Pedra da Boca em 1980, onde não tinha energia, né? Lá não tinha energia. Uma vida muito precária, mas de uma família humilde, mas assim, de um caráter que hoje olho para minha mãe, tudo que eu sou, eu aprendi nela. Mas eu mesmo tendo nascido ali, eu sabia que ali não era meu lugar. Então, assim, por várias vezes eu subi naquela pedra, né? Porque tem a pedra e tem a boca. E eu subi ali criança, sozinha, para contemplar aquele horizonte. E eu falava com Deus, e eu nem sabia quem era Deus. Mas eu dizia que eu não queria aquela vida para mim, eu queria conquistar aquele horizonte, sabe? Minha vida todinha. Fiquei lá até os 12 anos de idade.
estudei numa escola muito humilde. Me lembro que, naquela época, estudava de manhã com aquele caderninho pequenininho, com aquele lápis preto, um chinelinho de dedo preto. Todas as vezes que eu vou no interior, que eu passo naquela escola, eu digo, Senhor, né? E estudava, saía da escola, e naquela época, Xuxa era o auge. Eu subia no pé de manga, é para contar a história, então vamos lá. Subia no pé de manga e ficava imaginando como era que eu ia chegar perto de Xuxa, porque eu achava que Xuxa ela ia mudar a minha história. Ela ia me levar lá para aquele horizonte gigantesco que eu vi e que eu queria conquistar aquilo para mim. Eu não queria a vida da minha mãe, eu não queria ver a minha mãe fazendo fogo a lenha, porque naquela época era fogo a lenha. A gente pescava, a gente comia peixe do rio, tem um rio lá gigantesco. E eu achava que Xuxa era a forma de eu conquistar. Aí tinha um senhorzinho chamado Abílio, que eu amava conversar com gente de mais idade. Eu acho que eu deveria ter uns 8 anos. E seu Abílio veio para São Paulo e ele disse que foi num prédio. E ele contava aquela história, eu ficava imaginando como era aquele prédio. Como é que a pessoa morava dentro de uma janela. Eu disse, eu quero morar num apartamento. Mas eu não tinha noção do que era. Porque, assim, Xuxa a gente ouvia porque eu ia na casa de uma pessoa que tinha mais condição, que todo interior tem aquela pessoa que tem condição. Ele tinha uma TV, fazia a novena, né? E ligava a televisão e tomava... O lanche era kisuke com bolacha 3 de maio. Não sei se pode falar a marca. Pode, tem nada não, vai-se embora. E assim, eu ficava imaginando. E seu Abílio falou aquela história. E eu queria conquistar aquilo. Aí vem Xuxa. E eu subia nesse pé de manga com uma amiga minha. E ficava... perdida no tempo, imaginando como era que eu ia chegar para Xuxa, como é que eu ia escrever uma carta. Aí no interior... Mas tu não foi... Tu não pegou uma condição clandestina e foi visitar a Xuxa igual? Ou foi uma entrevista? Não, porque naquela época eu não tinha. Aí meu avô tem um sítio, que ainda existe sítio lá no interior. A gente limpava o pé de manga tudinho e passava um riacho por baixo. Olha que coisa linda. Eu saía desse pé de manga que ficava conversando com minha colega, que era no caminho da escola, que esse pé de manga é bem pertinho de uma pousada que tem lá, bem famosa. A gente ia de tarde para debaixo desses pés de manga lá no sítio do meu avô, que passava aquele riacho de água corrente, aqueles peixinhos, e a gente ia limpando, e eu era brincando, imaginando o que é que eu poderia fazer para conquistar esse horizonte, que eu não tinha dimensão do que, mas eu sabia que era gigantesco, sabe? E ali eu ficava imaginando que o pessoal no interior trabalha alugado. Não sei se vocês sabem o que é trabalhar alugado, né? No roçado. Sei não. É quando pega uma terra, né? Pega a terra e a pessoa diz, olha, tanto por cento disso aqui, alugou por tanto por cento. Isso. E meu pai ele é muito maravilhoso. Meu pai, ele não tem o estudo, mas ele tem uma instrução que vem de Deus. Então, o que é que meu pai fazia? Ele pega, a gente somos 7 irmãos. Meu pai dividia uma tarefa para cada um. Então, era uma carreirinha de milho e 3 de feijão. Aquilo ali a gente tinha que limpar. Quem limpasse primeiro ia brincar. Acabou-se. Aí eu colocava meta para mim, que eu queria limpar logo, mas aquilo ali eu ia limpando. Cada pezinho de feijão que eu ia limpando ali, que não podia arrancar, né, bichinho? Se arrancasse, pronto, acabou-se. Eu ia limpando e eu ia ali traçando uma meta para mim. Hoje em dia isso é muito claro para mim. Eu ia traçando uma meta que eu tinha que terminar mais rápido, tinha que fazer da melhor forma possível. Aí eu ia brincar. Aí eu pensei, não, eu vou trabalhar alugado. O pessoal pagava um dia de serviço, só que eu não podia porque era criança. Mas na minha mente, eu ia trabalhar alugado para me juntar dinheiro, para mim vir conhecer Xuxa, que Xuxa ia mudar a minha história. Mas eu tô ansioso aqui. Aí o tempo se passou. Peraí, tu conheceu Xuxa ou não? Não. Ainda não? Pois Xuxa, não, agora não, mas calma. Xuxa, se você estiver assistindo esse podcast, a hora de você conhecer uma mulher empreendedora de garra forte é agora, viu? Eu sou fã de Xuxa, não vou mentir. Essa mulher, Xuxa, vai mudar a sua vida. Pode ficar certo. Continue. Aí, vamos lá. E nessa época, eu não sabia, porque assim, antigamente, na época que eu nasci, tudo era muito diferente. Não tinha, o pai não chegava e não ensinava, né? Não tinha TV para ensinar. Hoje em dia, o menino aprende tudo no celular, meu menino diz, mamãe, como foi que eu nasci? Eu digo, menino, pelo amor de Deus, agora não entendesse. Então, assim, hoje em dia é tudo mais acessível, e naquela época não era. Como eu não queria aquela vida para mim, eu não namorava. Porque eu não sabia como é que engravidava.
E eu ia namorar, porque eu sabia que se eu namorasse, se eu tivesse um filho, eu não ia, gente, conquistar aquilo que eu queria para mim. Passou-se o tempo, não conheci Xuxa até hoje, espero um dia conhecer. Fui no Rio de Janeiro, mas o Uber não quis me levar lá na porta da casa dela. Por que será? Aí, o que aconteceu? Teve a oportunidade, minha irmã veio para Natal trabalhar como babá, e eu vim também trabalhar como babá novinha, né? Trabalhei como babá um tempo na casa de Gina, e um dia eu tava, mas o sonho não se apagou não, aquela, sabe? Um dia eu tava na cidade com ela lá, na antiga Pernambucana, tempo atrás, viu? E eu vi assim uma banca de revista, e eu vi uma capa de revista, e eu disse a ela, Gina, um dia eu vou estar numa capa de revista dessa. E fui em busca dos meus sonhos. Trabalhei como babá, trabalhei como empregada doméstica não, porque eu não levo jeito não para essas coisas não. Eu não gosto não, sabe? Mas eu trabalhava imaginando como era que eu ia fazer, como era que eu ia conquistar. Aí me casei com 14 anos, quase 15 anos. E o meu sogro, eu acho que ele já acreditava em mim, ele via essas coisas assim, que ele simplesmente, naquela época, eu acho que em 1995, ele era dono de farmácia, e ele pegou, quando começou aquela Service Pague, que não existe mais, que o pessoal pagava conta de água, luz, telefone, ele simplesmente abriu para mim. Ele disse, você quer? Eu tinha 15 anos, disse, quero. Como foi que eu comecei? Na escada, ao lado era a farmácia, eu morava em cima, tinha uma escada, coloquei uma caixa, coloquei aquela máquina registradora bem antiga, que era na época de autenticar, você, né, autenticar track. Uhum. Recebi o pagamento do pessoal e ia prestar conta na Service Pague, que ficava ali na Deodoro. Aí ele viu que o negócio se movimentava, eu era muito sorridente e o pessoal ia pagar as contas e ficava conversando e dizia, vai pagar lá, e vai pagar lá, e vai pagar lá, né? O chamava cliente, ele também pegou, não sei se pode falar, aquele negócio do Poupa Ganha, não, que você ganha carro, Natal Cap, o bem antigo. Comecei a vender Natal Cap, mas vendia, vice? Vendia tanto Natal Cap, com isso era sorteada, que eles davam um brinde extra para quem estava lá vendendo, e foi isso. Minha trajetória é assim. Rapaz, é história, viu? Não, você falando aí, César, pega a nota aqui. Eu tô vendo o turbilhão de coisa que deve estar na cabeça dele, o turbilhão de conexão, né? Eu não vou nem passar para a próxima pergunta, eu quero que você libere o que você tem para dizer aí, que eu sei que você tem muita coisa para falar. Lamonier, o ser humano, ele perde muitas oportunidades, sabe? Muitas oportunidades de aprender com o outro. Evidentemente que a gente tem que aprender também com os nossos erros, mas quanto o outro tem para ensinar. Você veja que Ivanilda falava sobre, aí eu vi aquela coisa de Deus, nem sabia quem era Deus. Não sabia. Nem sabia quem era Deus, mas eu imaginava a minha vida melhor e tal. Ou seja, o conhecimento, a imaginação é muito mais importante do que o conhecimento. Às vezes eu tenho um conhecimento, mas eu não imagino aquele conhecimento para mim, para que eu mude de vida. Eu tenho conhecimento e de repente eu começo a falar sobre o meu conhecimento para outras pessoas, mas eu não me imagino vencedor. Ou seja, o quanto a imaginação lhe ajudou. Você veja que você disse, eu não namorei. Eu não namorava. Não. Por quê? Porque eu não sabia como é que engravidava. Então, ou seja, na realidade, o pouco conhecimento dela foi muito menos importante, né, do que a questão da imaginação. Ela se imaginou vencedor. Então, gente, quem está aqui assistindo, e aí eu quero falar um pouco aqui para a câmera, você que está assistindo, se imagine vencedor. Não importa a vida que você está levando. Eu não sei o que é que tem no seu coração, mas, na verdade, se imagine vencedor. E procure ver o que é que outras pessoas que venceram e que estão vencendo fazem. Então, assim, o que você está pensando em fazer, certamente alguém já fez. Então, é muito simples. É procurar Ctrl+C, Ctrl+V, copiar e colar. Ela viveu tempos difíceis, Lamonier. E tempos difíceis formam pessoas fortes. Né? Então, ou seja, hoje as coisas estão simples, porque, como ela mesma falava, aqui é o celular e tal. Então, na realidade, nesse momento, infelizmente, está sendo formado pessoas fracas.
Né? Pessoas Então, rasas, né? rasas, né? Fúteis. Então, você veja que nosso grande desafio é, nesse momento de facilidade, hoje, é a gente se tornar uma pessoa forte. Mesmo com toda essa facilidade. Ivanilda dizer, pronto, como eu era com 6, 7 anos, a minha fortaleza, para exatamente não se render às coisas que hoje existem. Poxa vida, que coisa maravilhosa. Realmente, amigo, não precisaria de pergunta, porque realmente Ivanilda deu uma aula aí pra gente. E aí, se de repente essas pessoas aproveitarem tudo isso, eu não tenho dúvida, pode contribuir muito com a história das pessoas que estão nos E assistindo. assim, eu sempre soube, não é fácil, mas eu sempre soube que eu ia vencer, que eu vou vencer, certo? Me casei, né? Como eu falei para você, me casei, passei 10 anos casada, tive a minha primeira filha, Maria Clara, só que o meu ex-marido, ele não pensava como eu. E assim, 10 anos de casada, Maria Clara nasceu e ele não pensava. O pai dele deixou uma farmácia para ele e ele faliu essa farmácia. Eu disse, ei, aqui não é o meu lugar. Eu não quero para mim nem para minha filha. Eu tinha 24 anos. Chamei meu pai, disse, à noite peguei minhas fotos, as coisas principais, meus documentos. Chamei meu pai, arranjei uma caçamba de areia de um amigo dele. Disse, vamos pegar minha mudança, só quero minha geladeira. Porque assim, eu não tinha condições de comprar uma geladeira e uma geladeira era cara para mim naquela época. O papai disse, para onde é que você vai me ver? Meu pai é maravilhoso. Eu disse, papai, vamos pegar minha mudança. Joguei, mas literalmente fiz umas trouxas de roupa e joguei pela janela, que era o primeiro andar, embaixo era a farmácia, joguei as trouxas de roupa, peguei a minha filha e até hoje. E esses dias eu estava andando com ela, eu disse, Maria Clara, foi dolorido, porque ela cresceu sem o pai. Mas hoje você é a pessoa que você é, porque lá atrás eu fiz uma escolha certa. E hoje, para a glória de Deus, Maria Clara é o que eu queria que ela fosse. Me separei. Aí, separada, né? 24 anos. Harmonia, você vai me permitir, mas eu vou falar de novo, você não vai fazer pergunta. Não. Eu tô aqui só prestando atenção. E nesse Vocês meio que conversam, tempo, tá. deixa eu só lhe dizer, Precisa César, nem. como realmente é importante você ter certeza daquilo que você quer para a sua vida, independente da circunstância. Trabalhava nessa farmácia, vi uma moça passando muito bonita, uma roupa muito bonita, muito alinhada, e um homem preenchendo um cheque. Eu não invejei, eu almejei. Eu disse para o meu ex-marido, eu disse, um dia eu vou trabalhar dessa forma. E um dia eu vou ter um cheque no meu nome e eu vou assinar. E eu trabalhei alinhada por 12 anos na Mendes e Mendes. E Deus, nessa época eu ainda não conhecia Deus, só de ouvir falar. E Deus, ele prepara. Porque as bênçãos do Senhor, elas nos alcançam. A gente não corre atrás dela, ela vem para a gente. Chegou uma menina na farmácia, Gilene, e disse, lá onde eu estou trabalhando, está precisando de uma pessoa. E eu trabalhando na Celso e Pague ainda. Eu disse, eu vou. Ela disse, você está precisando de uma pessoa para o caixa, e você é assim tão disparada, como diz aqui, que dá certo. Carnaval, viu? Fui, fiz a entrevista, aí disseram, venha. No primeiro dia que eu fui trabalhar, aí a gerente que estava me fazendo treinamento, e como é importante você falar a verdade. A Bíblia diz que a verdade, ela liberta. Seja ela qual for. Às vezes dói, machuca, mas ela liberta. Ela disse, você tem conhecimento de computação? Eu não sabia nem o que era um computador, nunca tinha nem visto. Eu sabia daquela máquina que... Computador eu não sabia. Eu disse, eu não sei, nunca mexi. Mas me deu uma semana. Ela olhou assim para mim. Ela me deu uma semana. No primeiro dia, era eu fazendo os pagamentos, recebendo os pagamentos, passando troco errado, autenticando errado, e o povo indo atrás. No segundo dia, foi o melhor caixa dessa empresa. Aí pronto. Dentro dessa empresa já era uma preparação de Deus para o que eu sou hoje, sem eu saber. O pessoal falava, e eu só obedecia a Deus sem conhecer, gente, porque eu não tinha aceitado Jesus, eu não conhecia Deus. E eu comecei a trabalhar nessa empresa, trabalhei por 12 anos. Nessa empresa eu fui caixa, recepcionista, eu fui coordenadora,
Por final, fui operadora de telemarketing. Essa empresa era bem pequenininha, eu via a prosperidade do meu patrão, enquanto o pessoal dizia, deixa de ser besta, você trabalha demais para ele crescer. Não. Eu entendi que ali era uma oportunidade que eu tinha de aprender um mundo novo, que para mim era diferente, sabe? Computador. E a empresa começou a evoluir e eu achei o máximo, porque eu estava evoluindo com a empresa. Então, assim, a gente trabalhava até 11 horas da noite para ganhar um jantar do Farol Bar, que eu não tinha condições de comprar mesmo. Era uma delícia. Ele mandava comprar para a gente. A gente trabalhava no domingo, lindo e maravilhoso, saía todo mundo sorrindo. E ali eu fui aprendendo. Eu aprendi todos os processos de uma empresa, sabe? Eu não olhei que eu estava enriquecendo ninguém, nem que eu estava trabalhando além. Eu não olhei para isso. Eu mesmo, sem ter aquela consciência exata, eu aproveitei a oportunidade que eu estava tendo. Você viu aconteceu as coisas com você e você não enxergou ali como uma coisa ruim, mas viu os objetivos que você estava alcançando. Eu lá queria saber se ele me dava vale transporte, se ele me dava... Eu queria saber o que é que eu estava aprendendo. Aí vem o Windows, vem sistema, aí não sei o quê, aí vamos trabalhar com a caixa, vamos trabalhar com Credit Card naquela época. Eu queria era aprender. Aí me colocaram no... Uma menina fez um negócio lá comigo, ela achava que ia me prejudicar, enfim, não me prejudicou, eu fui promovida e vamos para telemarketing. Bora pro telemarketing. Só que minha voz é muito engraçada e eu não segui um script. Quando eu ligava para fora de Natal, vixe, era interessante demais. Eu batia minhas metas tudo e o povo não entendia. Mandava ver minhas ligações, as gravações, dizia que eu estava fazendo. Não, gente, é porque eu simplesmente falava com o cliente o que ele precisava ouvir e dizer que ele tinha que pagar. O menino falava a minha coisa, eu não. Tinha cliente que ele só atendia porque era parcelado, aí tinha que ligar para... Falavam assim, quando era no sul, algum canto assim, dizia assim, olha, é aquela menina da voz engraçadinha. Porque a minha voz, né, assim, é nordestina. Né? Aí, então, assim, isso fazia com que eu me beneficiasse, porque eles pagavam, eles achavam engraçado. Quando eu ligava, que falava do jeito que eu sou, já conquistava o cliente. Você não precisou se mudar em outra pessoa, né? Não, aí quando tinha uma grande negociação, dizia, vem, Ivanilda, por que? Vem falar. É você que resolve. Rapaz, Lamonier, esse podcast duraria 24 horas, vida viu? Todinha. 24 horas, rapaz, você veja só, quem será que você está namorando? Estou falando agora com o jovem de 15, 16, 17, 18 anos. Com quem será que você está namorando? Porque namoro tem tempo de validade. Tem prazo de validade. Prazo de validade. Na verdade, é ruim depois que você começa a formar uma família e ter que separar-se. Mas, na verdade, olhar isso, Lamonier está noivo, né? Então, assim... Então pro casamento. É isso. Depois de casar, aí, para não criar problemas maiores, o ideal era que o casamento durasse para sempre. Isso. Mas você veja bem, a Ivanilda não abriu mão dos sonhos dela. Não. Não existia conexão entre a visão do ex-marido e a visão dela. E é o tal negócio. Ei, e agora? Eu vou ficar a vida inteira com esse incômodo, nossas visões não se parecem. Ela falou também na questão da inveja, às vezes, sabe? Ou as pessoas invejam muito quem não quer, né? Ou então só admira. Ela usou uma frase legal. Eu não invejei, eu almejei. Me perdoe, ou me permita, eu vou ficar usando essa frase, viu? Eu não invejei, eu almejei. Ou seja, na verdade, aquela pessoa ali foi uma inspiração para ela, ela disse, eu quero isso aí para mim também. Né? Então, ou seja, se ela conseguiu, eu também consigo. E você veja, Lamonier, as histórias realmente se repetem. Quem quer vencer tem que estar disposto a pagar o preço. Ela trabalhou praticamente de graça, não recebia vale transporte, recebeu críticas, e aí aconteceu isso comigo, Ivanilda, quando eu tinha 22 anos de idade. 21 para 22 anos de idade, que eu queria ser inspetor do banco, eu saía do meu lugar e depois que eu era para sair do banco, para ir para casa, eu ficava lá na inspetoria. E trabalhava sem receber dinheiro. E os camaradas diziam, rapaz, você é muito besta, está enriquecendo os outros e tal. Resultado, eu adquiri conhecimento. E hoje, o que eu aprendi, o que eu tenho de aprendizado de gestão, foi lá no banco que aprendi. Mas... Então, às vezes, as pessoas
não querem, não estão dispostos a pagar o preço. Querem um milagre, mas não querem passar pelo O processo. pelo processo. Não, assim, ele me pagava. Eu digo que ele me pagava, assim, eu digo assim, eu não ia atrás de besteira, porque hoje em dia, se você passar meia hora do seu horário, já quer 1001 coisa. Não, ele me pagava direitinho, ele me dava vale transporte. Mas hoje em dia eu vejo que eu fui beneficiada, eu ganhava para aprender. Eu ganhava para aprender. Você conseguia enxergar, lá no começo que você falou, né, que você subia no pé de manga, era no pé de manga, e via ali o horizonte e, não, aquilo ali é o meu objetivo. E você conseguia... E você conseguir enxergar esse objetivo dentro do seu trabalho, né? Tá acontecendo várias coisas comigo, mas... Eu achava que era Xuxa, pensando... mas não era não, era com muito, com muito trabalho. Ei, Ivanilda, agora, assim, você falou da sua infância, sua trajetória, e para você chegar onde você está hoje, Mário Baterias, conta um pouquinho dessa parte, como é que você chegou hoje onde você está? Vou resumir, porque assim, eu não tenho como dizer como eu estou hoje, sem Deus. Não tem como. Não tem como, porque hoje quem me sustenta literalmente é Deus. Então, assim, aceitei Jesus. Por que eu aceitei? É história, Lamonier. Contando história, é história. Como foi eu conhecer Deus? Minha mãe estava passando por uma situação muito difícil. Olha, lá em casa estava tudo virado. O menino era bebendo cachaça. Olha. Aí eu descobri que tinha uma igreja que o pessoal chamava... Não sei se pode falar. Não, me fale. Casa da Moeda. Eu digo, pronto, é lá que eu vou... E esse Deus não é forte, o pessoal me disse que esse Deus é poderoso, então eu vou nessa igreja, porque esse Deus vai me dar o número da Mega Sena. E eu vou ganhar muito dinheiro, e vou mudar a vida da minha mãe, eu vou pegar esses meus irmãos, vou comprar uma casa. Enfim, fui para a igreja. Tive um encontro com Deus que transformou a minha vida. Aí foi que eu entendi que aquele... que eu contemplava o horizonte era Deus, que era o Senhor. Aceitei Jesus e nesse meio tempo, arranjei um namorado que me ofereceu o mundo, viu? Ele queria mandar para mim um carro importado. Ele ligava para minha mãe, ele não era brasileiro. Namorei com ele 1 ano. Aí eu vi que o Deus que eu estava conhecendo era melhor do que ele. Primeiro que eu não ia para fora do Brasil por conta da minha filha. Eu não ia levar minha filha, não ia deixar ela. Disse, ei, não quero você mais não. E ele veio bater aqui em Natal. Eu estava até na igreja do Pirangi no dia que ele veio. Eu disse, não. Eu disse a você que você não viesse. Eu quero, tipo assim, eu não disse isso a ele, mas eu sabia que eu queria o Deus que eu estava servindo. Eu era nova convertida, né? Na igreja de nova convertida, 1 ano. Aceitei Jesus. Aí perdi o emprego, fui demitida. Enfim, trabalhei em padaria, vi que não era o que eu queria para a minha vida. Passei 1 ano desempregada na igreja, só servindo a Deus. Aí vamos entrar na minha vida atual. Isso. Comecei na igreja. Mário morava no mesmo bairro que eu. Um dia Mário passou por mim e Deus disse, aí eu já entendia Deus, já conhecia Deus, e Deus disse a mim, ore por esse rapaz. Eu disse, peraí, calma. Peraí. Deus fez o chaveco de Foi. você e Mário Baterias? Aí Deus disse, ore por esse rapaz. Eu disse, eu não vou orar, não. Você nem quem é? Não, eu sabia, eu não queria orar porque eu sabia quem era. Ei, Deus, ele é maravilhoso. Passou-se 1 ano e meio. Eu passava 15 dias sem orar. E a Bíblia diz que você tem que fazer prova de Deus. E eu fazia prova de Deus. Enfim. Eu disse, Senhor, se for para mim namorar com esse rapaz, que o Senhor faça algo extraordinário. Eu cheguei na igreja do nada, o pai dele olhou assim para mim, a coisa mais improvável do mundo era o pai dele me fazer esse convite. O pai dele olhou para mim e disse, minha filha, eu quero que você vá lá na igreja onde está meu filho, vai ter um culto, que as igrejas fazem culto, né? Uhum. Eu queria que minha filha fosse comigo. Aí eu entendi que Deus estava no negócio. Fui. Quando eu cheguei nesse culto, aí eu fiquei perto de Mário, e o pastor não sabia, não conhecia gente, e ele disse, ei, esse casal, pegue na mão da sua esposa, e a gente ficou,
Não tinha nada. A primeira vez que eu estava me encontrando com ele assim, e eu olhei assim para ele, ele olhou para mim. Mas, assim, você sabia quem era ele, mas não Sabia, tinha... não tinha, mas eu já sabia. Deus estava mandando eu orar e eu fiz prova com Deus que se fosse da vontade do Senhor, o Senhor criasse uma situação. E a gente foi para esse culto e sentou junto. E o pastor lá disse, pegue na mão da sua esposa. Aí ele pegou, que não era casado, não tinha nada. Quando ela recebeu o chamado de Deus, ela disse, Deus, me perdoe, mas eu não vou fazer isso não, porque já conhecia o rapaz. Só Isso. que, na verdade, é o seguinte, não é a nossa vontade, é a vontade de Deus. A vontade de Deus. Porque a vontade sua não era estar próximo de Mário. Não era. Aí fui, a gente ficou assim. Aí o pastor foi e disse, não sei se vocês namoram, não sei se vocês namoram ou se são noivos, mas eu quero lhe dizer uma coisa. O casamento vai ser muito rápido. E foi. E foi. Foi em junho, julho, agosto, setembro, outubro. A gente casou dia 2 de outubro. Deus tinha me prometido um menino. Mário Sérgio disse, você está grávida e é um menino. E o nome desse menino vai ser Sérgio Pereira II Neto. Eu digo, tá doido, é? Mas é o propósito de Deus, ninguém pode mudar. E eu estava grávida, era um menino, e esse menino se chama Sérgio Pereira II Neto. Filho da promessa. Nos casamos. Mário Sérgio, ele já vinha de uma quebra de bateria. Quando a gente casou, o pai dele deu a ele 15 baterias e uma moto velha de um pneu verde. Que a gente andava encangado nessa moto. Eu, Mário Sérgio, Sérgio Neto e as baterias. E às vezes Maria Clara, às vezes Pedro, o menino de Mário. E tomamos trabalhar. A gente casou, foi morar no kitnet. Eu tenho uma casa, reformou a casa depois de uns 4 meses. Voltamos para essa casa. Mário Sérgio passava o dia vendendo bateria nessa moto, andava com 10 baterias no lombo. Quando chegava em casa, tinha que ir na casa da mãe dele, que tinha mais espaço, tinha um quartinho que ele ia organizar as baterias. E um dia ele vinha e disse, Vanildo, eu estou tão cansado. Eu queria tanto um ar-condicionado. E a gente fazia conta, como era que a gente ia comprar um ar-condicionado na vida da gente? Quem tinha dinheiro para comprar um ar-condicionado? Ah, meu Deus, é um ar-condicionado, coisa de rico. Uma amiga minha deu um ar-condicionado velho, daquele de janela. Ele correu, chamou o técnico riu tanto dele que quando chegou lá em casa, eu pensava que era um sprint, um negócio assim. Você me chama para consertar um negócio desse? Isso não funciona mais não, isso não existe. Eu disse, moço, pelo amor de Deus, é o que a gente pode. Deu um jeito aí. Ligou esse ar-condicionado velho, que ele dormia melhor. De noite esse bicho fazia um barulho, parecia uma forrageira, bum, bum. Mas tava frio. Mas tava frio, o povo e os vizinhos rindo da gente. Desliga esse negócio, não sei o quê. Esse foi meu início com o Mário. Trabalhando. Mário Sérgio disse, antes de Sérgio Neto nascer, eu vou comprar um carro. Ele foi me buscar na maternidade no Fiat Uno. Chegou morto e feliz. Porque ele queria me buscar na maternidade de carro. Ele foi me deixar no carro do pai, mas foi me buscar no Fiat Uno. Aí, quando ele comprou esse Fiat Uno, ele e Sérgio Neto, vendendo bateria, instalando no meio do mundo. Menino, você vai matar esse menino, que esse menino é muito novinho, que não pode. E nessa época, Mário Sérgio fazia evangelismo. A gente ia para os interior evangelizar nesse Fiat Uno, ele botou uma caixinha de som dentro da mala desse Fiat Uno, e a gente ia fazer evangelização. E Deus fazendo promessa nas nossas vidas, porque a gente vive debaixo de promessa. E Deus fazendo promessa, e a gente foi trabalhando. Porque Deus, ele promete, mas a gente tem que fazer a nossa parte. Não é o Senhor prometer, e eu sabia que eu tenho um horizonte a conquistar, e eu vou ficar deitada. Esperar cair do céu. Cai não, você tem que trabalhar. E tem que ser muito esforço, muito trabalho, muita lágrima, muita renúncia, porque você tem que renunciar. Continuando, Mário Sérgio começou a trabalhar nesse Fiat Uno, trabalhou, comprou um Gol. Isso é questão de 2 anos. Desse Gol, aí a gente foi para o meio do mundo comprar sucata, num Gol, viu? Com uma carrocinha. Aí comprou uma Hilux usada. Aí a gente bateu o Nordeste, o Ceará, Limoeiro, Russas, comprando sucata. Vinha com essa carroça. Pneu estourava. Por quantas vezes eu já dormi em posto de combustível? Aí dessa carroça, Deus foi prosperando. Deus tinha uma promessa na vida de Mário de abrir uma loja. Sim, um dia a gente casou, o Sérgio Neto nasceu, a gente estava um dia na lanchonete
e chegou um pastor e disse, olhe, vocês vão passar por um processo. Ele vai emagrecer muito, e se vocês suportarem, Deus vai fazer coisas grandes. E você vai abrir uma loja, e essa loja vai ter 4 portas. O pastor disse a vocês na lanchonete. E a gente, depois de 1 ano, abriu essa loja, que é a da Chavan, lugar mais improvável, porque ali nada dava certo. Por isso que as pessoas não entendem. Mas porque a gente está debaixo da promessa de Deus. A gente vive a promessa de Deus. E glória a Deus por isso. E Mari trabalhando, e eu trabalhando, e Mari trabalhando, e eu trabalhando. A gente dentro de um carro, Marcelo comprou uma Hilux. Vamos embora comprar sucata no interior do Ceará, em Russas, Limoeiro, Jaguaribe, a cidade mais quente do mundo. Eu não entendi uma coisa. Vocês compravam sucata para vender, Vendia sucata, além das baterias. Além das baterias. Sim, tá. Vocês continuaram vendendo baterias e a sucata era um outro produto que vocês... Outro produto. E a gente tinha 3 funcionários, a gente levava o celular da loja, porque os meninos não era muita coisa para os meninos, e a gente ficava atendendo cliente do Ceará, viu? Entendi. Atendendo cliente do Ceará e vendendo. Dormi em qualquer pousada. Eu já dormi no quartinho do zelador da pousada. Eu e Sérgio Neto. Porque a gente não tinha dinheiro para pagar. Quando voltava, dormia no posto de combustível. Eu não dormia porque eu ficava com medo. Dormia Mari e Sérgio Neto e eu ficava acordada, pastorando, porque eu não ia dormir. Eu não tinha coragem de dormir. Então, assim, a gente trabalhou muito. Mas a gente trabalhou demais. Aí Deus abençoou o Mário Sérgio, ele comprou um caminhão. Me fez com um caminhão. A gente passava 3 dias no meio do mundo. Porque, assim, é muito fácil as pessoas olharem o que é Mário Baterias hoje. Mas a gente cavou, viu? A gente trabalha. Eu trabalho de 6 da manhã às 7 da noite, de domingo a domingo. Para dar certo, porque Deus, ele prometeu, mas eu tenho que fazer a minha parte aqui na terra. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que buscar. São 23 famílias hoje que são sustentadas por Mari Baterias. E a gente tem que dar conta. E Mari, voltando, Marcelo com esse caminhão, a gente comprava sucata na mesma pegada. Dormia onde dava. Quantas vezes a gente não saiu do Ceará? Eu, Mário, Sérgio Neto e Deus. De 4 horas da tarde para chegar aqui de 5 horas da manhã, parava no posto de combustível, Mário Sérgio dormia meia hora e vamos à rocha, e vamos embora, porque ele tinha prazo para chegar aqui, entendeu? Ele tinha horário para chegar aqui em Natal. Então, assim, foi muito trabalho. Pode continuar? Não, peraí, deixa eu... falo, não, viu? Calma, é muita coisa para absorver. Né, César? É muita coisa para absorver. Eu estou absorvendo aqui a história. César, e aí, diante de toda essa trajetória de Ivanildo até agora, que não chegou até onde a gente quer, né? Até agora, quais as conexões que você consegue ver com a sua vida, né? Com a sua trajetória? Lamonier, antes mesmo até, talvez, das conexões, o ser humano, ela falou aí muito em Deus, e o que eu creio é que nós estamos aqui no mundo para executarmos o plano de Deus, isso é o que eu creio. Nós somos seres espirituais com a experiência humana. Então, na verdade, nós estamos experimentando essa questão do ser humano, mas nós somos seres espirituais. E quando, de repente, você está em conexão com o ser maior, você tem esse encorajamento. E muito do que Ivanilda falava, né? Disse, às vezes a gente pede e espera que Deus faça tudo. E, na realidade, o que a gente tem que pedir a Deus é inspiração, né? São insights, tudo isso sabedoria. Sabedoria, né? Então, essas coisas que foram acontecendo com ela, você veja que muitas coisas ela não tinha respostas. E, Ivanildo, eu já contei aqui uma vez que estava prestes a surgir um concorrente forte para a telepesquisa, isso lá em 1999, 2000,
E acontece que nós fomos advertidos por um cliente nosso. Olha, vai vir um concorrente forte. E, de repente, algo me deu uma vontade de alugar mais uma outra sala. E a pessoa disse, César, você é louco, está aumentando, quando, na verdade, você tem que diminuir. Está fazendo isso? Não sei. Eu só sei que, quando começou o nosso concorrente, as pessoas ligavam para lá e eles não tinham estrutura ainda para atender e os clientes vinham para a gente. Então, nós saímos de 1.800 ligações na época para 5.000. Então, ou seja, são esses insights, né? Então, quando de repente a gente resolve se conectar com um ser maior, compreendendo humildemente que muitas das nossas coisas não é pela nossa capacidade, mas por misericórdia de Deus, né? Então, é importante que a gente entenda isso. E se ele compreende que aquela pessoa está contribuindo realmente para executar o plano dele, tem a mão dele. Então assim, tá sendo muito legal essa conversa aqui com o Ivanildo, viu? Tá sendo uma grande aula. Uma aula de foco, de objetivo, né? De bater o pé ali e pensar no seu sonho. Ivanilda, você contou aqui vários pontos, né? Da sua caminhada com o Mário e como vocês chegaram hoje, né, onde vocês estão, até você abrir a primeira loja lá na Chavantes, né? E qual foi, eu sei que você teve muitos desafios, mas assim, hoje, qual foi um dos maiores desafios que você parou, assim, César falou aí da situação da outra empresa, né, que também estava da concorrente, e hoje, qual foi um dos maiores desafios que você passou, que você diz assim, meu Deus do céu, que você se balançou, mas que você se agarrou em Deus e disse, não, vamos continuar. Olha, é o mercado, como o César mesmo falou, né, são as mudanças repentinas, né? Então, assim, o maior desafio para mim foi quando, do nada, e permissão de Deus, Mário Sérgio adoeceu. De repente, no final de semana, Mário Sérgio tinha sobrepeso, ele estava pesando 168 quilos, e de repente, Mário Sérgio adoece, né? Mas, como Deus sabe todas as coisas, eu trabalhava com ele. No ano que Mário Sérgio adoeceu, estava saindo da pandemia, né? Quase tudo fechado. A matéria-prima, os insumos de bateria, era uma oscilação no mercado, uma hora estava um valor, outra hora estava outro. Eu não podia, de repente, a bateria custando um valor e aumentar, triplicar. Pedi muita sabedoria, conversei com muita gente que poderia me ajudar, me orientar, né? Como é que eu deveria fazer para manter o valor, né? A estabilidade. E a oscilação de mercado, foi muito difícil. Assim, porque falar da empresa ainda é muito difícil, sabe? Né? É difícil. Você veja só, mas... na verdade, assim, ela está dizendo aí que foi muito difícil, Mário estava à frente, Mário teve que se ausentar, e aí ela teve que encarar. Teve que encarar. Ou seja, quando a gente, há pouco tempo falando na concorrente, né, que a concorrente que veio era exatamente do pessoal da Globo, da afiliada Cabugi, afiliada Globo, que era a TV Cabugi aqui em Natal. Então, assim, na ocasião, nós estávamos numa dificuldade financeira muito grande. A pesquisa estava numa situação financeira difícil. E aí surge uma concorrente. Então, ou seja, talvez pela questão racional, a gente diz, e aí? Como sobreviver? Então, é com muita fé em Deus e com muito trabalho. E, assim, e foi isso que você foi fazer. Exatamente. Né? E assim, o valor da bateria chegou a triplicar. Eu não quis repassar para o meu cliente, porque não tinha como repassar aquele valor. E eu precisava manter o mesmo serviço com a mesma qualidade. E nesse mesmo período, começou, gente, o cliente liga, não é bateria, volta. E não vai cobrar nada, não. Não vai cobrar nada. A gente não tem como saber por ligação se é ou não é bateria. Você só tem como chegar lá e fazer aquele teste básico, que leva um multímetro, não leva um teste para saber. Mas ter uma noção. Não é bateria, não instala, volta. Então, assim, foi um boom. Mário doente, o mercado oscilando. Foi porque, assim, bateria ela é muito instável. Mas, graças a Deus, volto a dizer, muito trabalho. Procurei o Sebrae. Ei, vem cá, me ensina aqui. E tinha uma menina lá do projeto Ali,
ela me orientou bem direitinho. Olha, você faça assim, faça. Ela ia para a loja. Deus, ele é muito perfeito. Gente, é por isso que eu digo que não tem como eu não colocar Deus, porque essa menina, ela criou um amor por mim e ela ficou só o tempo de eu aprender. Foi-se embora, foi para Maceió. Eu digo, mulher, tu já vai? Ela disse, vou, Ivanilda. Então, ela ia para a loja, às vezes não podia por conta do Covid, fazia chamada de vídeo, e simplesmente ela me ensinou a mensurar preço, sabe assim? Tirar dali, colocar ali e não perder a qualidade. Se manteve e melhorou. Para a glória de Deus. Porque até então era a pessoa do marketing. Eu que pagava o boleto, eu ia comprar sucata com o Mário, eu dava entrada na nota, mas eu não gerava. Eu não gerava. Entendeu? Não gerava. Eu sabia porque eu estava vendo e participava ativamente. Você conhecia mais a parte comercial, né? Isso. A parte administrativa eu não conhecia. 100% E não. para você ver que assim... Porque eu não queria, viu? Vocês estão falando aí de 2 empresas. Mário Bateria está com quantos anos hoje, Ivanilda? De loja aberta, 8, mas que Mário está no mercado há mais de 13 anos. Mais de 13 anos, Isso. né? E a Telepesquisa com mais de 30 anos. E ainda assim... É preciso se reinventar, é preciso estar se atualizando. Todos os dias. É preciso estar vendo as coisas. E Todos falando os em se dias. reinventar, vou aproveitar para a gente fazer, que eu já estava esquecendo aqui, a conversa tá tão boa que eu ia me esquecendo. Mas eu preciso falar, gente, de uma coisa muito bacana que a Telepesquisa está desenvolvendo, quer dizer, já desenvolveu e já é um sucesso incrível entre os nossos clientes e entre os nossos empresários, que é o Cotação Online. Vou pedir para o Yuri colocar aqui na tela sobre o Cotação Online para a gente ver como é que funciona. Deixa eu explicar rapidamente como é que funciona esse serviço. Você está precisando de um determinado serviço. Eu preciso consertar o meu celular. Por exemplo, meu celular quebrou, eu preciso de orçamentos para consertar o meu celular. E aí eu posso ir lá, ligo para um, ligo para o outro, pesquiso em um lugar, pesquiso no Instagram, pesquiso no Facebook, pesquiso no Google. E o que é que a Telepesquisa pensou? Rapaz, eu preciso ajudar o meu cliente, né, o usuário, a encontrar isso de forma mais rápida, de forma mais objetiva. E aí criou-se a Cotação Online. Como é que funciona? Você entra no site da Telepesquisa, clica lá no botãozinho Cotação Online e lá você vai descrever o que é que você precisa. Preciso de um conserto para o meu celular. Coloca seus dados, preenche lá com seu WhatsApp e envia. Coloca a categoria e envia. Automaticamente, todas as empresas da Telepesquisa que trabalham com conserto de celular vão receber aquela sua demanda e já vão entrar em contato com você. Ou seja, a Telepesquisa está otimizando muito o seu tempo. Eu já usei e uso muito, sou usuário fiel da Cotação Online, porque hoje em dia a gente precisa ganhar tempo em tudo que a gente puder fazer. Então, dessa forma, a gente consegue orçamentos muito mais rápido, de forma muito mais objetiva, e o cliente já chega para mim sabendo qual é aquela minha demanda. Eu só espero e começa a chegar no WhatsApp. Então, gente, Cotação Online é um serviço novo que já está fazendo um sucesso enorme entre os usuários e entre os empresários da Telepesquisa, que está dando o que falar e é uma coisa revolucionária que a gente está fazendo dentro do mercado. Lamonier, por favor, deixa eu falar aqui um pouquinho sobre essa questão aí. Eu quero falar para o empresário, aquele que está aqui nos assistindo e que a gente diz a vida é cíclica, as histórias se repetem, e as histórias se repetem e as empresas são feitas de gente. E então, você muitas vezes se desespera por momentos difíceis que o mercado está vivendo, mas muitas respostas você encontra na sua própria empresa. Então, a vida é uma montanha-russa, né? A gente vai vivendo com dificuldades e depois, às vezes, a resposta está dentro de casa. E você não encontra, você vai ler, estudar e tudo mais, mas a resposta está dentro de casa. Então, você veja bem, a Telepesquisa teve que se reinventar esse tempo inteiro. Mário Bateria teve que se reinventar esse tempo inteiro. E é assim, e tem que se reinventar. Então, você veja bem, o Cotação Online, que a gente criou agora, a gente encontrou a resposta lá no início da Telepesquisa. Então, ou seja, só que com um meio diferente, com a tecnologia que existe hoje, com a internet, com o WhatsApp. Então, a gente está fazendo... O que era Telepesquisa, Mário, Ivanilda, quando começou, você ligava para a Telepesquisa e perguntasse, por exemplo, qual é o telefone de Mário Bateria. Se a gente não tivesse, a gente ia procurar de todo jeito e respondia, para a pessoa responder. Então, ou seja, a Telepesquisa está fazendo com Cotação Online, que Lamonier
acabou de falar, é exatamente isso. Então, ou seja, o que é que eu estou querendo dizer? Você, empresário que está nesse momento sofrendo com alguma dificuldade e não sabe o que fazer, talvez a resposta esteja no seu passado. Talvez a resposta esteja em algo que você fez no passado e hoje você não está fazendo. Então, assim, não tenha preguiça de pensar. Pense que você vai encontrar a resposta aí mesmo no seu negócio. E aí a gente já está chegando aqui aos nossos finalmente. Eu sei que Ivanilda, se deixasse nós três aqui, a gente passava o dia conversando, né? Tem que ter a segunda parte. É isso que eu ia dizer. De repente a gente faz uma segunda parte aí para abarcar tudo. Mas, Ivanilda, a gente entendeu a sua trajetória, entendeu onde você está hoje, né? E os desafios que você tem enfrentado. Mas eu queria fazer uma pergunta que eu acho que é uma pergunta que César, ele sempre faz para as pessoas que estão envolvidas lá na telepesquisa. Eu queria fazer hoje essa pergunta aqui para você. E aí eu queria que você fosse muito sincera na sua resposta. Qual seria o mundo ideal para você, para Ivanilda? O mundo de uma forma geral. Qual seria o mundo ideal? O mundo ideal para mim hoje é que as pessoas elas não fossem tão rasas, que elas olhassem um pouquinho e cumprissem o mínimo possível dos princípios bíblicos. É muito difícil, mas vale a pena, sabe? Então, assim, para mim o mundo ideal hoje seria isso. Porque quando você consegue cumprir os princípios básicos, obedecer, sabe? Pai e mãe, respeitar o próximo, olhar para o próximo como a si mesmo, né? Como isso é um mandamento da Bíblia. Né? Eu falo Ivanilda, não eu, empresa. Sim, é Ivanilda mesmo. Eu, Ivanilda. Então, assim, era o mundo ideal. A gente evitava tanta coisa, né? Tanta desgraça. Falar a verdade, evita tanto trabalho. Eu digo muito minha menina, olha, se você mentir para mim, eu ensino meu menino pequenininho, eu mando você ir comprar pão lá na padaria. Aí você vai, desvia o caminho, vai lá, pega o dinheiro, faz outra coisa. Quando você chegar em casa, você vai ficar com fome porque você não tem um pão e ainda vai levar a surra. Leva uma surra. Agora, se você for lá, bem rapidinho, compra o pão e volta, pronto, vai brincar, vai fazer um monte de coisa. Aí eu lembro, você diz, o passado, que a gente encontra a resposta. Meu pai, ele dava uma tarefa, era mais fácil cumprir do que ficar enrolando. Então, assim, o mundo ideal para mim hoje seria isso. As pessoas crerem mais em Deus, sabe? E cumprir os princípios. Falar a verdade. E muito amor, né? Porque muito a gente não amor. Vive sem amor. Muito amor. Acho que amor é a chave de tudo que a gente vai fazer na nossa vida. Se a gente deposita amor dentro do nosso trabalho, com a nossa empresa, com certeza a nossa empresa prospera. Mas como a gente está falando de empresa, eu já estou vendo que você está com o boné aí de Mário Baterias. E eu queria pedir que você fizesse uma coisa aqui que eu acho que, César, vai ser difícil para ela fazer isso. Porque ela não faz muito, não, isso. Ela é envergonhada. Eu sou. E acho que ela não... Mas vamos tentar. Vamos tentar. Ó, Ivanilda, a sua câmera é aquela de lá. E aí você pode falar, olhando para ela, que agora eu quero que você faça o melhor merchan que você já fez na sua vida de Mário Baterias. Gente, bora lá. Menino, isso é muito difícil, mas vamos lá. Mário Baterias, certo? É uma empresa, são 4 lojas dentro de Natal. Nos 4 cantos de Natal você encontra a Mário Baterias, certo? Preço, qualidade e atendimento de excelência e com amor. Eu acho muito massa quando o cliente volta, ele só já é a 3ª vez que eu vim aqui nessa loja e fui atendido por pessoas diferentes e muito bem atendido. Gente, isso você encontra em Mário Baterias. Um atendimento de qualidade, preço justo, excelência no atendimento. Gente, a gente faz o teste grátis na sua bateria, na unidade, principalmente da Chavantes, que tem técnico, tem equipamento. A gente não vai lhe cobrar nada. O menino passa um IT Lube, dá um grau na sua bateria. Gente, precisou de bateria, Mário Baterias. Ligou? Chegou! César, hoje a gente já está chegando aqui os nossos finalmente. No instante passa, né? Tá vendo? Mas eu queria, César, que você deixasse... eu vou já pedir para a Ivanilda fazer isso, mas eu queria que você
Fala o que é que você achou dessa conversa, desse bate-papo. Qual foi o aprendizado para todos nós, para a gente, para nós três aqui e para as pessoas que estão assistindo? Ramoni, é muito bom, né, ouvir histórias inspiradoras. E aí eu quero repetir mais uma vez aquilo que a gente estava falando. Às vezes, as pessoas vão para uma palestra qualquer, fica na plateia, aplaude, mas que, na realidade, ele não consegue extrair aquilo para si. Então, ou seja, o que é que eu posso aprender com isso? O que é que eu posso tirar de lição? Como é que eu posso aplicar na minha vida isso daí? Você veja, teve uma jovem há muito tempo, que ela assistiu uma palestra nossa, né? A gente fala, e ela estava com um marido que estava desempregado, e ela pensou, meu marido precisa assistir essa palestra, porque nós precisamos tomar uma decisão. E aí ela foi chamou o marido para assistir essa palestra nossa, só que a filhinha dela, de 2 anos, estava com 39 graus de febre. Mas ela disse, mas nós vamos para a palestra. Deixou a filha com a vizinha, pediu proteção a Deus e foi para a palestra. Ela saiu da palestra, venderam um carro, colocaram uma banca de jornal e depois, com pouco tempo, estavam com 3 bancas de jornais. Ou seja, na verdade, ela não ficou ali assistindo a palestra, poxa, que história bonita, que coisa fantástica e tal. Todos nós temos história, mas nós precisamos aprender com as histórias. Afinal de contas, eu vim para aqui para quê? Eu não vou ficar aqui só para chegar aqui e saber de mais uma história. Então, que na verdade, a minha expectativa é que os nossos espectadores, os nossos ouvintes, os nossos webnautas, é isso aí que chamam? Eu acho que é. Tá atualizado. Então, que eles entendam que a história que Ivanilda acabou de contar da vida dela não é só para aplaudir Ivanilda e admirar Ivanilda, não. É dizer, epa, Ivanilda conseguiu. Nasceu no pé da boca. No pé da pedra da boca, lá no calabouço. Pronto. Então, se ela que nasceu lá, com poucas condições e conseguiu, por que eu não consigo? Então é assim que, na verdade, a gente quer que os nossos ouvintes pensem, vejam e aproveitem essa história para vencer. Porque, na realidade, e isso é uma grande preocupação minha, sabe? É que hoje o jovem, essa nova geração, eles têm uma iniciativa muito grande, uma força, uma garra fantástica. Você leva qualquer ideia e eles abraçam a ideia e começa. Mas eles começam, então, ou seja, tem uma iniciativa muito grande, mas falta continuativa. Então, ou seja, e aí com isso eles iniciam com todo o vapor, mas a energia, e aí a Mário Bateria tem que resolver essa energia desse povo, né? Então a energia vai diminuindo desse povo. Ei, você começou cheio de energia, vá na Mário Bateria, viu? E continue com a energia, né? Então, recarrega as baterias. Recarrega as baterias. Se começou com essa bateria, com essa energia, continue, viu? Porque o mais difícil é no início do negócio. É muito mais difícil. E a maior crise que você pode ter vivido foi no início do negócio. Então... E agora eu queria que... Ivanilda fez o merchan da empresa, mas eu sei que aqui muitas pessoas estão assistindo a gente e podem estar querendo realizar um sonho, ou querendo mudar de emprego, ou querendo empreender, pode ser também, que a gente tem muitos empreendedores aqui, ou querendo conhecer a Xuxa, que é um sonho totalmente válido, e você vai conhecer. Vou mesmo, Lamonier? Vai. Ixi. Com certeza você vai conhecer Xuxa. Compartilhe. Vamos compartilhar esse podcast até chegar em Xuxa. Xuxa, quero te conhecer. Eu queria que você deixasse uma mensagem para essas pessoas que têm um sonho e como você teve esse sonho no início, vislumbrou ali seus objetivos e essas pessoas que têm um sonho e estão pensando em desistir ou estão cansadas, queria que você deixasse essa mensagem para essas pessoas. Olha só, o que eu tenho para dizer. Seja forte e corajoso. Eu só tenho 1,5 m, viu? Dou conta de 23 funcionários nas lojas. 1,5 m, é? É, só 1,5 m. E ainda existe gente de 1,5 m? Está diante de 1,5 m. 23 funcionários nas lojas. 8 pessoas tomando conta de Mário Sérgio. Hoje, para você ter ideia, eu acordei de 5 horas da manhã, fui matutino, a menina, a enfermeira ligou, saí chorando, resolvi, fui na loja. Não é fácil. Acredite em você, porque ninguém vai acreditar nos seus sonhos. Só basta você e Deus acreditar. Não é fácil.
mas vale a pena. Amém. Eu queria até bater palma, mas no podcast não pode bater palma, né? Que é a canalha. César, A canalha, né? É, a canalha. Eu César, gostei da canalha. quer encerrar, quer fazer uma mensagem final pra gente... Bom, só agradecer, Elamonia, a você mais uma vez, agradecer a Ivanilda, agradecer Obrigada a a todos vocês. nossos telespectadores, nossos webnautas. Eu sei lá o que espero ter chama. correspondido. Não tenha dúvida, Demais. você enriqueceu demais, né? Porque essa é a minha história. Pode ter Que ela sirva certeza de que inspiração para outras pessoas, né? Que tudo é possível ao que crê, não é? eu estou Com saindo certeza. daqui muito melhor do que cheguei. Que E eu bom. espero que também todos os que estão nos acompanhando, obrigado a Yuri, obrigado a Pedro, a Louise, né? O nome de vocês eu não esqueci porque eu anotei aqui. Gente, muito obrigado pela audiência de vocês. Obrigado a Ivanilda pela Obrigada a disponibilidade. você. Obrigado por compartilhar a sua história, né? Vamos fazer uma parte 2, né? Porque tem muita Deixa coisa aí pra nos comentários, conversar. Lamonê, o pessoal que quiser a parte 2, né, Lamonê? Quem quiser a Comentem. parte 2, comenta aí. Por Que a gente favor. vai... Eu tenho que interromper porque eu cometi agora um crime muito grande. Eu agradeci a todos e não agradeci a minha filha e o meu netinho. Olha viu? aí, Agradecer olha aí. a Cíntia pela presença e a Vitor, que está aí para Ei, nascer. que venha com muita saúde. Que venha com muita saúde. Amém, né? amém. Então, vamos ficando por aqui com o nosso mais um Mas episódio já. já. Infelizmente, Gente, comentem aí que vocês querem a Comentem. segunda parte. comente pra gente fazer a segunda parte e trazer a Ivanilda aqui pra gente conversar mais ainda sobre a história dela. Pessoal, muito obrigado. Ficamos por aqui com o nosso programa César Augusto Conectando Histórias. Valeu!